Oi, família! Como vai você? Tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um consultório de família. Fico muito feliz com a sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre educação. Você tem ouvido falar, não é? Ou mesmo tem sido uma das pessoas que de fato acredita, e é verdade, que a educação é que dá o prumo na vida. Nós precisamos saber que a educação tem o seu lugar de redenção, de formação, não somente academicamente falando, mas educar para aquilo que nós acreditamos existir, a eternidade em Deus. Tendo dito isso e feito lembrar a você que a educação faz parte daquilo que nos redime de uma vida de ignorância, de uma vida de quem exatamente precisa conhecer para viver, para ser agente de mudança e transformação, nós queremos lembrar a você que isso tem a ver com a educação dos nossos filhos. A educação que acontece em casa, portanto, nós pais é quem precisamos nos educar primeiro, saber primeiro, entender melhor o que significa ensinar, educar e levar nossos filhos a serem transformados por aquilo que eles aprendem. Mas vem cá, fala aqui uma coisa comigo. Veja bem, nós que somos cristãos, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que temos a Bíblia Sagrada e escritos inspirados que nos ajudam a compreender o macro da realidade, como nós podemos nos apropriar, mergulhar no conhecimento já oferecido a nós, para então, com estas ferramentas, abrirmos possibilidades que sejam de fato satisfatórias para a educação dos nossos filhos. Você já pensou em usar a Bíblia, por exemplo, como instrumento de educação em todos os níveis, não somente da educação religiosa, a educação que tem a ver com a igreja, com a religião propriamente dita? Você sabia que formar o caráter tem a ver com as coisas básicas do dia a dia? E é sobre isso que nós queremos falar com você aqui hoje. Como é que você pode ajudar os seus filhos na formação do caráter? Como educar os seus filhos para que eles tenham caráter forte? Como lidar com as demandas de ser família, de ter filhos, sendo você, pai e mãe, cuidadosos na formação do caráter dos seus filhos? É mandá-los para a escola? É esperar a hora de eles completarem tais anos e então mandarmos para a escolinha? Isso tem o seu significado, mas e em casa? Você, pai e mãe, como instruir, como formar o caráter, como ajudar o seu filho a ter formação em todos os aspectos na vida? Fica aqui com a gente no programa de hoje. Vai ser uma conversa boa, uma conversa com pais que estão estudando para ser pais e estão pondo em prática princípios que podem ajudar você agora, quando muito se vê, muito se ouve de sofrimento, de perdas dos próprios filhos, para as drogas, para, enfim, quantas coisas nós temos ouvido, até mesmo para angústia, para dores terríveis que levam nossas crianças, nossos adolescentes ao suicídio. Como podemos dar sentido à vida dos nossos filhos? Vai ser um programaço, mas é claro, se você participar com a gente. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um consultório de família. Você que está com a gente no nosso Facebook, muito obrigada. Nas redes sociais nós queremos falar, ouvir com você. Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente ao longo do programa, tá bom? Meus convidados de hoje, os primeiros vêm mais especificamente como pais hoje. Raul, bem-vindo. Raul Souza, bem-vindo ao consultório. Obrigado, Darleide, mais uma vez. Obrigado pelo convite de estar aqui, é um prazer. Raul é pai de duas crianças, uma menina e um menino, ainda pequenos, casado com Neila Arouca, que vem ao programa de hoje também. Bem-vinda. Obrigada, é um Tudo prazer bom? estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer recebê-los aqui. Temos outra mãe, porque hoje o foco aqui é paternidade, maternidade, educação dos filhos. Então, trago mais uma Adriana, bem-vinda. Tudo bom com você? Obrigada, tudo bem. Sua primeira vez no consultório, Primeira né? vez no consultório. E aí, tudo bom? Tudo bom, obrigada Vamos pelo lá convite. então, já te jogo a questão, já que você é a primeira, vamos dar Ah. preferência. A Neile é a primeira vez no consultório também, né? Acredito que sim. O Raul é verdade. que já veio de Ele outras Já vezes. vim, já vim Então uma tá, as outra. duas que são a primeira vez, vou jogar aqui com a Adriana. Adriana, o que se entende sobre educação na formação do caráter? É uma pergunta ampla, né? É. Nós estávamos até batendo um papinho aqui antes, né? Olha, para mim foi uma primeira pergunta, quando engravidei. O que eu vou fazer com essa criança? Quando eu cheguei em casa com aquele bebê, aquele medo que eu acho que todas as mães têm, o que eu vou fazer com esse ser, né? Está em minhas mãos, o Senhor ainda confia no homem.
Quando ele entrega um bebê, ele ainda está confiando no homem para formar um caráter, né, com a sua ajuda, lógico. E aí, pesquisando, eu não tive como fugir daquilo que a Bíblia pede e os livros que nós temos de instrução para a educação. Nós temos uma pedagogia adventista que nos leva a alguns caminhos, nos mostra alguns caminhos. E para mim ficou muito claro que eu não poderia perder de vista 4 pilares. Ou então compêndios, alguns chamam o livro, educação fala muito nesse termo, compêndios, né? Eu preciso olhar o que a Bíblia diz e ensinar meu filho o que é isso, a Bíblia. Ele nunca viu isso. Bíblia, palavra de Deus. Natureza, ele sai de dentro de mim, vai para o berço dele, está dentro de um quarto, numa casa, mas o que é natureza? Ele sabe o que é natureza? Isso vai ensinar meu filho de alguma forma? Experiências da vida. Ele, desde que nasce, ele começa a ter experiências da vidinha dele ali, mamando, como é que ele se relaciona comigo, ou se tem um irmão mais velho, ou no dia a dia, na rotina, colocando rotina, horários, enfim. E também trabalho útil. Eu li sobre esses 4 compêndios ou 4 pilares e comecei a pesquisar para entender. Então, depois de pesquisar sobre isso, para mim ficou muito claro que o pontapé aí inicial seria tentar entender esses pilares da educação que nós temos revelados para entender qual o caminho na educação das crianças. Neila, você tem uma filha e um filhinho. Ela está com que idade? Está com 2 anos e 10 meses e o Henry com 10 meses. Com Bem 10 bebezinho, meses. Antes mesmo de vocês se tornarem pais, vocês pensaram como seria ter filhos, educá-los, instruí-los e pensaram em como formar o caráter desses filhos? Sim, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né, que acompanha os pais, as mães principalmente, que passam mais tempo com as crianças. A gente teve uma experiência que foi bem marcante na nossa vida. Quando nós fomos fazer um curso nos Estados Unidos, ainda não éramos pais, não tínhamos filhos, mas nos marcou ver outras crianças que viviam esse processo que você falou, dessa educação que englobam esses pilares, e como essas crianças eram doces, como elas eram amáveis, eram diferentes. E isso chamou bastante a nossa atenção, né? A gente conversou sobre isso e falou, poxa, a gente quer isso para os nossos filhos, sabe? E foi um momento, assim, de um estalo, assim, que deu na gente, poxa, vamos fazer isso? A gente achou uma oportunidade para começar a pesquisar sobre o assunto. E realmente, quando a gente recebeu o presentinho de Deus, né, a gente começou a estudar mais e tentar nos preparar, que é uma escola sem fim, né? A gente tem material para estudar para sempre. É isso. Raul, o que você entende como educação na formação do caráter, então, como pai? O caráter ele é formado pelo conjunto dos nossos hábitos. Isso é o caráter. Por sua vez, os hábitos são formados por ações que você repete. E como surgem essas ações? Essas ações surgem de pensamentos e emoções. E como que esses pensamentos e emoções se dão? Através dos estímulos, dos 5 sentidos. Então, tudo que engloba os 5 sentidos, tudo que meu filho e minha filha estão experienciando, né, através da visão, do olfato, paladar, então tudo isso influencia na formação do caráter. Então, pensamentos e emoções geram ações, ações repetidas formam hábitos e o conjunto de hábitos forma o caráter. Então, essa ciência da verdadeira educação engloba também o cuidado, o fundamento, né? O fundamento, a primeira coisa que a gente deve fazer ou focar para que o caráter, para que a vida mental e espiritual possa se desenvolver é a parte física. Né? Tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia, que são os livros de Ellen White, falam bastante sobre isso. O fundamento é a parte física, e o físico são os 5 sentidos. Às vezes eu vejo postagens suas com a... Como é o nome? Com a A Laurinha, e ela, às vezes, pondo a mão na terra e ajudando a plantar, ajudando a colher e participando ali da vida. Outras vezes comendo mesmo, vocês ali ajudando a entender o que está acontecendo, o que ela está comendo. Isso já é educação. Claro, isso sim. Isso já faz parte, né? Essa parte física, tanto na hora de comer, a gente ensinar por que ela está comendo aquilo, para que serve, né? Essa consciência, né? Já desde pequeno. Até tem um vídeo, eu acho, não sei se você viu, né? Ensinando, por exemplo, a comer os crus antes do quente, né? Antes do arroz e feijão, né?
Então comemos bastante crus, né? Que é uma coisa que a gente peca muitas vezes. E, e daí ensinando, por que você tem que comer o cru antes? Ah, senão o estômago vai perguntar, cadê a saladinha? Então, do jeitinho dela, no nível dela, É a gente vai fisiologia para as tentando... criancinhas, né? Exato, É é. lindo. A autora Ellen White fala que a primeira coisa que a gente deveria ensinar para as crianças é fisiologia, né? Entender como que o corpo se relaciona, né? Com um órgão com o outro e com a mente, com a espiritualidade. Enfim, então isso faz parte, né, também dessa verdadeira educação. É prático, né, Adriana? Muito É prático. prático. E entender isso é tão lindo porque Deus deixou esses compêndios porque Ele revela o caráter dele por meio desses compêndios. Então, eu quero, e os pais, principalmente nessa primeira infância, as crianças não têm ideia, elas são muito concretas, né? Então, elas não têm muita ideia do que é Deus. O que é Deus? Cadê? Eu não estou vendo Deus sentado aqui do meu lado. Então, Deus para eles somos nós, mãe e pai. E aí, revelar esse caráter, Deus deixou, assim, uma ajuda, uma baita ajuda, uma grande ajuda. Porque olhar para a fisiologia do estômago, ali, como é que funciona toda a digestão, mostra ordem, né? Cuidado, leis. Então, ela vai, mesmo assim, sem verbalizar, mas a gente vai incutindo neles o conceito de quem é Deus, um Deus que cuida, um Deus que quer que ela tenha saúde. Então, olhar para a natureza. Outro dia tive uma experiência em casa muito interessante, que uma árvore estava caindo, tinha dado uma chuva muito forte, e aí a minha mais velha foi lá e amarrou com barbante e falou, um ao outro ajudou e disse, esforça-te, você vai vencer. E amarrou ali, porque mãe, eu vou amarrar ela numa outra, no pé de limão, que era menor. Então, assim, ela estava entendendo um conceito de ajuda e aquilo veio, mas em nenhum momento eu cheguei para ela e disse, olha, eu vou te ensinar, senta aqui que nós vamos ler o verso, esforça-te, porque quando você encontrar uma árvore ou alguém caído, não, as coisas vão se conectando, porque o conceito foi sendo incutido, Deus se revelando para ela pela natureza. Agora, é preciso ter uma dedicação dos pais, né? Aqui é um ponto importantíssimo que a gente precisa considerar. Olha essa pergunta que eu vou trazer agora de uma mãe que nos escreveu, falando do seu filho de 7 anos, que tem muita dificuldade de entender Deus, de acreditar em Deus, com 7 anos de idade. E aí vem bem ao encontro do que estamos dizendo aqui sobre o sermos prático e de que a criança, para ela tudo é concreto. Se você falar morte, se você falar vida, o que quer que seja, a compreensão que a criança tem, minimamente falando, ela vem sempre do pressuposto de que, assim, não é uma morte espiritual. Morreu para ela, ponto. A morte espiritual, a morte emocional, tudo que deriva dessa ideia de morte, ela não compreende ainda. Então, você acaba de dizer, Adriana, que falar a respeito de Deus para a criança, quem é Deus? Bom, Deus somos nós, né? Ou seja, porque o que a criança consegue enxergar, entender, compreender, se relacionar diretamente é comigo enquanto mãe, com o pai enquanto pai. Mas aí ela diz assim, meu filho hoje em dia fala, será que Deus existe mesmo, mamãe? Ele é de verdade? Como você sabe disso? Uma criança de 7 anos perguntando, Raul. Eu explico, mas ele tem horas que não quer aceitar. Ele tem 7 anos, vamos à igreja, somos participantes, mas fico preocupada com isso. Vou jogar para vocês aqui. Ok, nós estamos falando hoje da necessidade de compreendermos que educação é mais que educação formal e acadêmica. Quando estamos pensando nos nossos filhos, estamos pensando em oferecer a eles o melhor e somos nós, sim, responsáveis na formação do caráter dos nossos filhos. E que isso vai ter, com isso, vamos contar com a participação da escola, mas é alguma coisa que devemos fazer em casa. Olha essa questão. Essa criança traz essa questão e ela é vivenciada em casa com seus pais. Mamãe, papai, Deus existe? Não sei, eu acho que ele não existe, não consigo saber quem ele é. Se você joga isso para a escola resolver, talvez tenhamos aí uma dificuldade a ser resolvida mesmo. Agora, se os pais que são cristãos, cuidadosos, amorosos, têm isso em mãos, como é que faz? Porque isso vai fazer parte da educação e da formação do caráter desse menino em todos os aspectos. Jogo para vocês, então. Como é que eu ensino meu filho a respeito da existência de Deus diante do que nós estamos propondo aqui falar sobre a verdadeira educação, os pilares da educação que nós estamos aqui tratando inicialmente? Eu jogo para você aqui e vou até chegar em você, Raul. Como é que essa mãe faz? Eu creio que tem muito a ver com o que a gente realmente acabou de falar.
não sei qual tem sido a realidade dessa mãe, então eu vou falar com base naquilo que eu tenho vivido, né, e estudado. Deus se revela por meio daquilo que Ele criou, daquilo que Ele faz. Então, veja, se nós formos estudar lá no início, na criação, Adão e Eva, Ele se revelou maravilhosamente por meio da natureza. E essa semana mesmo estávamos falando sobre a criação e peguei alguns detalhes. Olha, Deus andava com Adão e Eva, Ele era Deus. Ele poderia falar, olha, eu estou aqui do seu lado. Ele estava do lado deles, andava com eles pelo jardim. E mesmo assim, Ele mostrava as coisas na natureza. Olha, esse aqui caminhava com eles e mostrava os segredos, os mistérios, a ciência que existe na natureza. Porque Ele já estava nos dando um modelo ali de educação. Ele já estava pegando a mão ali dos seus filhos e educando. Então, Ele se revela por meio de algumas coisas que Ele criou, a natureza, mas depois veio a questão do pecado, e essa natureza também está afetada por isso. Ele se revela pela Bíblia. Então, ali estão relatos de que Ele foi atuante, Ele atuou. Então, Ele se revelou ali. E aí vem outros aspectos em que Ele se revela. Então, talvez bater nessa tecla de onde é que Ele se revela, aquilo é palpável para ele. Ele vai ver que é impossível não acreditar que alguém atuou ali, algo sobrenatural, né? Um pouco da forma prática, como eu tenho feito um pouquinho disso com a Lauren, é colocar ela na natureza. A gente coloca plantinhas para germinar, sementinhas, e a gente vê o milagre da vida acontecendo ali. Não tem como não existir um Deus que vai pegar aquela sementinha que está molhadinha ali no algodão, de repente sai um brotinho, sai uma folhinha, ela vê assim que a gente põe a sementinha, faz uma oração, Jesus abençoa essa sementinha, traz vida para ela, a gente explica do sol, da chuva e tal. Então ela vê assim, com os olhinhos dela, um milagre acontecendo. Uma vez ela me perguntou também, mamãe, por que a gente não vê Jesus? Eu vejo você, eu vejo o papai, por que eu não vejo Jesus? Aí a gente conta para ela, né, que Jesus, ele está no céu, mas que ele vai voltar para nos buscar. Um dia a gente vai vê-lo face a face, mas hoje é como o vento. Eu falei, olha esse ventinho. Aí banava um ventinho no rostinho dela. Você está sentindo? Sim, estou sentindo. Mas você está vendo? Não. Mas ele está aqui? Tá. Eu acho que isso assim um pouco concretiza um pouquinho para ela conseguir entender, sabe? Posso só... Claro. no caso dessa criança que já tem 7 anos, esse da sementinha... dá muito bem com criança pequena, e talvez o menino de 7 anos fala, mas mãe, sementinha, tá me falando muito, né? O menino já não quer mais ser tão criancinha. Eu vejo que funciona muito bem as experiências da vida com os mais velhos. Interessante. Então, ele está passando, vai ter uma prova, e ele está preocupado. Vamos orar? Vamos pedir, olha, você estudou, fez a sua parte, vamos orar, pedir para que Deus faça o melhor, que você vá bem, para que ela estimular nele experiências com Deus, para ele sentir assim, o ou efeito. aprofundar o ciência. estudo da ciência. Também. Deixar mais para a idade, né? Uhum. Mas eu ia complementar que até Moisés não existia Bíblia, né? Deus se revelava e se comunicava com o homem ali através das obras criadas mesmo. E como eu disse no começo, né, o caráter é formado aí por tudo que a gente está experienciando através dos 5 sentidos hoje. Né, eu não sei o que essa criança de 7 anos está assistindo, o que ela está ouvindo. Não existe nenhum desenho, a não ser os da Novo Tempo, que fala sobre a existência de Deus, que ensina sobre Deus, que, pelo contrário, ensina coisas que vão contra, né, a existência de Deus. Então, 2 Coríntios 3:18, pela contemplação nós somos transformados. Patriarcas e Profetas 55 também confirma. Então, tudo que a gente nós somos transformados naquilo que nós estamos contemplando. Então, o que eu estou vendo ali no meu dia a dia? A natureza? Estou vendo as obras criadas? Estou me relacionando com Deus através disso? Ou será que eu estou num videogame? Será que eu estou numa televisão, num desenho que não está contribuindo para isso? Isso é muito bem lembrado, porque, por exemplo, a maior parte das nossas crianças estão em escolas que não são cristãs. E a base da ciência que conduz todo o ensino, o currículo das escolas, do ensino básico à universidade, ele não é criacionista, ele é evolucionista. E não há como nós imaginarmos que a evolução, o que se é aplicado e é ensinado nas escolas, em todos os sentidos, nós vamos ver evolucionismo. E na ciência como um todo, na educação como um todo, ela se mostra. E diante disso, dessa base
de ciência e de educação, a partir da evolução, a gente precisa ter cuidado mais que redobrado quando nós somos famílias cristãs que querem ensinar aos nossos filhos criacionismo, fé em Deus como o Criador de tudo e de todos. Então, isso que você traz também, juntamente com as meninas, mas Raul, o que nossos filhos estão aprendendo? Qual é a base? Qual é o viés com o qual tem sido guiada a educação dessas crianças? E você sabe, nós todos sabemos que hoje ainda não crer na evolução é ser tido como ignorante, como alguém retrógrado, atrasado. É coisa de crente acreditar em Deus, Criador, que absurdo. A ciência comprova que ciência? Não existe ciência de confiança quando ela contradiz o Criador e a palavra. Agora, a palavra de Deus, a bondade de Deus, a criação de Deus, ela por si só, quando nós falávamos aqui de a criança descobrir na sementinha, tem ciência, mas tem um Criador acima da ciência. Agora, quem é que vai ensinar isso se o professor não tem as bases curriculares a seu favor, criacionistas? É complicado. Então, essa criança, é possível que ela esteja também sendo exatamente influenciada, né, por não crer em Deus a partir daquilo que ela está ouvindo, daquilo que ela está assistindo. Então, o fato de ir à igreja, levar nossos filhos à igreja, não os protege. Educação do dia a dia. Então, eu diria assim para essa mãe, tem outras questões chegando aqui para a gente, eu diria para essa mãe, precisa aprender sobre métodos, como, por exemplo, a ciência, para encontrar na ciência a revelação do Criador, para encontrar na natureza a revelação do Criador. Filhinho, olha só, deixa eu te explicar. E aí você vai abrir o livro da natureza. Neste momento, quero aproveitar, né, Adriana, para orientar os pais a tomarem como livro de cabeceira na educação dos seus filhos o livro Educação, da escritora Ellen White. Você sabe que a Igreja Adventista tem uma rede de educação, uma rede de escolas no mundo, uma das maiores do mundo, que oferece aos filhos, aos estudantes, a ideia de uma educação redentiva, de uma educação que vai além do formal, que tem a ver com a formação do caráter. Então, eu peço aos pais, encarecidamente, corram, tirem da estante, tirem das gavetas o livro Educação, por exemplo, e leiam, pedindo a Deus que lhes instrua a cuidar dos seus filhos antes que outros queiram cuidar, antes que outros ofereçam instrução, antes que outros tragam princípios que são exatamente contrários à palavra de Deus. E daqui nós estamos extraindo um pouco do que nós estamos conversando aqui e que obviamente pode soar um tanto diferente aos ouvidos de muitos que estão nos assistindo agora. Por exemplo, percebo isso pelas perguntas que estão chegando para nós. O pai deixou a educação para a esposa e ainda ficou sendo o bonzinho e ela a durona, ou seja, nós estamos ainda na educação que nós estamos acostumados aqui no programa também a tratar, da cartesiana, do que faz um, do que faz o outro. Mas hoje nós estamos chamando vocês para uma realidade mais apurada, apurar melhor os sentidos. O que nós estamos ensinando aos filhos? Tem um erro aqui entre a relação pai e mãe para ensinar aos filhos? Tem, mas vocês vão resolver enquanto adultos, porque é uma criança que está em formação, inclusive esse caráter está sendo formado. O que vocês estão dizendo para essa criança? Um é bonzinho, outro é durão. Pensa bem, conversem sobre isso. Isso é bom para a formação do caráter deles? Tem uma outra questão aqui. A Érica diz, não é fácil deixar de trabalhar, deixar de querer comprar. Claro que muitas coisas são necessárias, mas há muitas coisas que não precisamos de fato. Deixar tudo, mas para trás por um tempo para dedicar tudo e educar nossas filhas. E cada dia Deus se manifesta e mostra que vale a pena esse sacrifício. Cada oportunidade de ensinar e vê-las aprendendo é maravilhosa. E a Érica Machado dizendo que está se dedicando a ensinar as suas filhas com os princípios da educação, da verdadeira educação. Então, para quem está chegando agora, a gente precisa reforçar esse tema. O que significa a educação na formação do caráter? Vou voltar com você aqui, Raul. Na formação do caráter, o que significa falar da verdadeira educação? O que Raul entende como verdadeira educação para os seus filhos? Primeiro, a gente está falando bastante de formar o caráter, né? Só para ficar claro, por que a gente quer formar um caráter bom? É só para o cara ser bonzinho, né? Só para o filho ser legal? Não. A Bíblia deixa claro que o caráter
e também os livros de Ellen White deixam claro que o caráter é a única coisa que nós levaremos para o céu. Quando Cristo vier, ele não irá purificar, ele não irá transformar o nosso caráter. O que vai acontecer na volta de Jesus é que a nossa natureza pecaminosa deixará de existir, nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, nosso corpo corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Agora, o caráter que nós formamos nesta vida é o caráter que nós levaremos para o céu. Então, a formação do caráter é a única coisa que importa nessa vida, né? É a única, porque nos habilita tanto para viver essa vida de forma idônea, boa, enfim, feliz, plena, mas também nos prepara para viver a eternidade. Então, por isso que a gente está falando de caráter, né, para começar. E a verdadeira educação é realmente nós criarmos um filho, uma pessoa, olha que responsabilidade, criar uma pessoa que esteja habilitada para viver eternamente. Isso é demais. É demais. É demais. E qual que é o cerne da verdadeira educação? É ensinar para o filho o amor abnegado. Isso, para mim, resume tudo. Amor abnegado. Servir o próximo. Isso é o centro da verdadeira educação. E que, se a gente parar para pensar, é exatamente o que Cristo nos ensinou quando ele veio. Deixou o céu, deixou tudo que ele tinha, um amor abnegado para vir aqui resgatar a humanidade, um cisco no universo, né? E o amor abnegado é o contrário do egoísmo. Esse é o grande conflito. Satanás tentando imprimir a imagem dele em nós e Deus tentando resgatar a sua imagem e semelhança. Então, Neila, quando você está cuidando das meninas, ensinando as meninas, quer dizer, a sua filha, os meninos, né? Sua filha, o seu filho, os meninos, você está nessa obra, nessa missão de fazer sua filha a ter um caráter parecido com o caráter de Cristo. Exatamente. Eu achei bonito. Acho que o pai quer falar de novo. Não, só estou sempre para concordar e sair no microfone. Eu achei bonito que quando a gente estava conversando aqui, a Adriana falou assim, eu não sou uma educadora, eu não sou uma mãe, eu sou uma missionária. E isso é muito forte, eu achei muito bonito isso que você falou. E é verdade, a gente está educando ali numa missão, nós somos uma missionária com os nossos filhos, estamos educando para o céu. E a educação deles acontece primeiro em casa. Contudo, a gente não vai educar só no momento que eu falar assim, senta aqui que eu vou te ensinar uma coisa, não é. É no dia a dia. Que lindo. Achei que encerramos muito bem essa primeira parte do programa. Aqui está o centro da questão, ensinar nossos filhos a terem o caráter de Cristo na prática. Até já.